Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Irmãos, grandes mudanças estão acontecendo no mundo e já aconteceram desde 2020. Mas antes de iniciarmos, eu quero deixar umas coisas bem claras. Há alguns irmãos que estão dizendo que estamos propagando o medo, mas eu quero dizer aqui que mostramos os eventos atuais à luz da profecia bíblica. Os eventos que nos mostram que Jesus está voltando. E isso não é motivo, irmãos e irmãs, para ter medo, mas alegria. Vejam esse texto que a profetisa nos escreveu, inspirada por Deus, no livro Eventos Finais, página 72, parágrafo 1. Ela diz: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Então, não temos que temer se estivermos preparados. Jesus disse: ao virem estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças para o alto, e alegrem-se e exultem-se, porque a vossa redenção está próxima. Outra coisa que quero deixar claro aqui, irmãos e irmãs, alguns dizem: não precisamos de pessoas que estão avisando sobre os eventos. Precisamos apenas da Bíblia e do espírito de profecia. Sim, eu concordo, está correto. Mas Jesus disse que as pedras clamariam se nós não falássemos. Estou falando do último vídeo postado, onde postei sobre o que o ex-satanista Daniel Mastral falou sobre as duas luas de sangue que acontecem neste mês de setembro. Uma aconteceu hoje, no dia 7, ao meio-dia e 30, e no dia 21 de setembro. Isso ele disse há muito tempo atrás. E ele é um profeta? Obviamente que ele não é um profeta, mas ele foi um ex-satanista, ele sabe da agenda do diabo. Não temos somente Daniel Mastral que diz essas coisas, mas se vocês forem procurar sobre Gabriel Estevão, muitos conhecem, ele também era um ex-satanista. E graças a Deus, hoje ele é um adventista do sétimo dia. E ele conta muitas coisas, inclusive ele fala também que quando estivermos no fim, demônios de guerras, os mais perversos, serão soltos. Ele diz que esses demônios estão presos e serão soltos. E ele fala a mesma coisa que Daniel Mastral disse. Outro ex-satanista, irmãos e irmãs, George Morneau, ele hoje é adventista, não sei se ele vive ainda, mas ele contou coisas espantosas também das agendas malignas. Então nós temos que levar isso em consideração, pois conhecemos, irmãos e irmãs, a profecia de Deus. E estas pessoas conhecem o outro lado, que é a agenda de Satanás. Tudo isso devemos levar em consideração para termos um preparo mais urgente com Cristo em nossas vidas. Caso contrário, nos perderemos. Então estamos aqui apenas mostrando o que essas pessoas estão dizendo e o que eles estão falando dos eventos finais. Até os astrônomos estão dizendo que esta lua de sangue, esta que aconteceu hoje, no dia 7 de setembro, não foi normal, não foi igual às outras luas de sangue. Então, irmãos e irmãs, graças a Deus não é a maioria que pensa assim, mas uma minoria. E nos dias de Noé também não acreditavam no que Noé dizia, até que veio o dilúvio e levou a todos. Os que não creem nos eventos que estão acontecendo ao nosso redor, irmãos e irmãs, serão pegos de surpresa. Porque Jesus disse: se vocês não falarem, as pedras vão falar. E as pedras estão falando. E não são só adventistas que estão falando. Vejam o que Ellen White disse no livro Mensagens Escolhidas, capítulo 53, página 400. Caso os tempos em que vivemos deixem de impressionar seriamente o nosso espírito, o que nos pode atingir? Então, irmãos e irmãs, se esses acontecimentos que já vêm acontecendo desde 2020, eventos que nos mostram que Jesus está às portas, não nos impressiona mais, o que ainda nos impressionará? A lei dominical? Quando ela vier, quando ela sair, for decretada, será tarde demais para se preparar.
O preparo tem que ser feito hoje. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos descredibilizar uma pessoa só porque foi um ex-satanista ou uma pessoa que está falando sobre eventos que estão acontecendo ou que irão acontecer, porque Jesus mesmo disse que as pedras clamariam. E nós, como um povo, não estamos pregando, então as pedras estão falando. Então, vamos às notícias, que nos mostram que o mundo está à beira de uma crise estupenda. Vejam a primeira. É incrível, irmãos e irmãs. Eu não vou postar os vídeos novamente. É um dos vídeos onde Tedros, o diretor da OMS, diz que uma nova pandemia virá. E também o diretor da ONU. E também aquela reunião em Davos que teve na Suíça, onde eles falaram sobre uma pandemia muito pior, 20 vezes mais letal do que foi a Covid, a doença X. Então, vamos ver aqui o que diz. Notícias de 5 de setembro de 2025, alguns dias atrás apenas. E diz, Covid dispara silenciosamente no Brasil. E o quê? Quarentena pode voltar a ser o quê? Obrigatória. Então, irmãos e irmãs, como vocês podem ver, o que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 sobre pestilências, no plural, está acontecendo em grande escala. E agora poderemos voltar à quarentena obrigatória novamente. É uma agenda que está acontecendo, irmãos e irmãs. Ela vem sendo cumprida desde 2020. Vamos a outras notícias agora. Vejam aqui, e diz, Putin contra 27 países. Está decidido, milhares de soldados irão à zona de guerra. Vejam esta, 26 países enviarão tropas à Ucrânia. Terceira G mundial. Vejam esta, Trump ordena que o Pentágono se prepare para uma reestruturação militar contra a China e a Rússia. Notícias... Todas essas são notícias de setembro de 2025. E diz, o presidente dos Estados Unidos, Trump, ordenou que o Pentágono esteja pronto para deter a China e a Rússia, se necessário, sinalizando preparativos para uma transformação em larga escala das Forças Armadas Americanas. Vejam esta notícia. 26 países prometem dar garantias de segurança à Ucrânia no pós-guerra, diz Macron. 4 de setembro de 2025. Agora vejam esta. Trump assinará decreto que renomeia Pentágono como Departamento de Guerra. Irmãos e irmãs, o que está prestes a acontecer em nosso mundo? Já mostramos os textos do Espírito de Profecia na última atualização profética sobre esse assunto. Estamos à beira de grandes mudanças no mundo, irmãos e irmãs. A crise da lei dominical vem para restaurar a melhora temporal, diz o Espírito de Profecia. Vou colocar aqui apenas um texto para terminar. Vejam, está no livro Eventos Finais, página 12. O título, Tempos Turbulentos que ocorrerão em breve. O que nos espera? Vejam o que diz, o tempo de angústia que há de aumentar até quando? Até o fim. Está o que? Próximo. Não temos tempo a perder. Irmãos e irmãs, isso está claro aqui. Nós não temos tempo a perder. Não devemos desperdiçar nosso tempo agora com coisas banais e triviais deste mundo. Devemos nos preparar, indo para o campo, pregando o Evangelho Eterno, as 3 mensagens angélicas para as pessoas que não conhecem. E continua dizendo, o mundo está agitado com o quê? Com o espírito de guerra. O que estamos vendo? Não é um mundo agitado com espírito de guerra? E diz, as profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Irmãos e irmãs, eu pergunto, o que vem depois do capítulo 11 de Daniel? O tempo de angústia qual nunca houve. É o capítulo 12, o capítulo final do livro de Daniel. Então, irmãos e irmãs, quanto tempo nos resta? Quanto tempo ainda temos? 6.000 anos estão por se completar. É o tempo limite de Deus para o pecado. E os eventos estão acontecendo. Lembrem-se do que o Espírito de Profecia diz. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Se preparem, irmãos e irmãs.
antes que seja tarde demais. Podemos acordar no outro dia, e o mundo pode estar virado de cabeça para baixo, assim como foi em 2020. Jesus está vindo em breve. A vida eterna está diante de nós. Nós estamos à beira da Canaã celestial. Não fiquemos com medo, irmãos e irmãs, mas nos preparemos para a breve volta de Jesus nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Maranata, o Senhor logo vem. Deus os abençoe.